Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço no nome de Jesus, a todos os irmãos da IBAMP, toda a liderança, corpo diaconal, cada servo do Senhor. O nosso abraço especial também a todos os pastores, obreiros, missionários, todos os irmãos, toda a liderança de diversas denominações. Que Deus os abençoe. E o nosso abraço bem carinhoso aos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Hoje vamos meditar, queridos, em alguns versículos. No capítulo 6 do quarto evangelho, Evangelho de São João, capítulo 6 fala da multiplicação dos pães. O verso 5 diz assim: Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Versículo 6. Ele perguntava isso somente para testar, pois já sabia o que ia fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, queridos, que nesse relato da multiplicação dos pães, e ela está nos 4 evangelhos, Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9, e aqui em João, no texto que nós lemos no capítulo 6. Nós vemos que o método pedagógico de Jesus, ao ensinar o evangelho do reino, e ao mesmo tempo Jesus ensinava, pregava a palavra do reino, e depois ele curava toda sorte de enfermidade, mas a multidão afluía. E aqui o contexto diz que Jesus estava ensinando e a multidão era grande, e quando o dia já estava declinando, nós vemos isso no evangelho de Marcos e Lucas, Jesus teve compaixão da multidão. E Jesus sabia o que iria fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que vai fazer. Nós não temos nem ideia, mas Ele já sabe tudo. E Ele, testando os discípulos, chegou para Filipe e perguntou: onde compraremos pão para dar de comer a esta multidão? E nós vemos aqui no contexto a preocupação de Filipe e André, irmão de Simão Pedro, que 200 denários não daria para saciar aquele povo todo. O texto diz, nos outros evangelhos, que eram quase 5.000 pessoas. Na genealogia bíblica, judaica, quando fala de pessoas, entra o sexo masculino, fora as mulheres e as crianças. Então era muita gente que tinha ali e estava faminta, dado o dia estar bem avançado, o dia já declinando. Mas o primeiro ponto que nos chama a atenção nesse contexto é que quando André chegou para Jesus e disse: não tem nada, tem somente um rapaz aí que trouxe um lanche, 5 pães de cevada pequenos e 2 peixes. Jesus disse para André e Filipe: mande que o povo se assente na relva. Quando Deus manda o povo se assentar na relva, porque Ele tem algo a fazer. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele vai providenciar algo, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê tudo para mim e para você. E os discípulos estavam alheios do que ia acontecer. Como saciar a fome de quase 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o contexto diz, queridos, que quando os discípulos trouxeram os 5 pães e os 2 peixes, Jesus apresentou o Pai, orou ao Pai, deu graças ao Pai e os discípulos começaram a repartir e a distribuir para o povo, para a multidão. É importante frisar que o povo tinha obedecido a palavra por ordem dos discípulos
e tinham ficado na relva. Deus está dizendo para mim e para você nesse momento que Ele está agindo. Eu não estou dizendo aqui que Ele vai agir. Eu estou dizendo, embasado pela palavra, como ministro de Deus, que Ele está agindo, porque Ele é poderoso para fazer. É importante obedecermos e ficar na relva. Quem fica na relva tem vitória. Quem fica na relva tem resposta. Quem fica na relva tem tudo o que está aguardando segundo a soberania de Deus, porque se Deus mandou ficar na relva, Ele tem o melhor para mim e para você. Não deu outra. Jesus orou, apresentou ao Pai, e depois de ter orado, Jesus começou a distribuir, os discípulos começaram a distribuir, a repartir. O texto diz no verso 10, disse Jesus, mandai o povo assentar-se. Havia muita gente, muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em quase um número de 5.000. Versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu, e com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Foi um milagre extraordinário. Depois do Senhor ter dado graças, depois que todos estavam saciados, Jesus chegou para os discípulos, dando uma lição de ética alimentar, dando uma lição fantástica sobre os discípulos, para que eles não desperdiçassem. Jesus disse, ajuntai para que nada se perca. E o contexto diz que sobraram 12 cestos. Se eram 12 discípulos, sobraram um cesto, sobrou um cesto para cada discípulo. Deus, quando faz, Ele não faz por medida. O milagre de Deus é extraordinário, é tremendo. Todo mundo ficou saciado, sobraram 12 cestos. O versículo 13 diz assim, recolheram os cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O profeta, o Yeshua, chegou para fazer a diferença. Chegou totalmente numa chegada, podemos dizer assim, numa força de expressão oposta aos religiosos da época. Chegou para ter acesso. Aqueles que não tinham acesso aos líderes religiosos da época. Chegou para todas as multidões ter acesso a Ele. E Ele trazer a palavra do reino e fazer milagres de uma forma extraordinária. Jesus mandou que o povo assentasse na relva, e o povo que obedeceu foi vitorioso e vivenciou o milagre da multiplicação para a honra e para a glória do Senhor. Eu creio que para os discípulos foi algo que eles nunca tinham a ideia do que ia acontecer. Quase 5.000 homens se alimentaram, foram as mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Creia nisso. Deus é o Deus que realiza milagres, independente da situação mais adversa, mas Ele é o Senhor dos milagres, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar nesse instante, vamos agradecer a Deus. Se você está necessitando de um milagre, se você está apresentando algo a Deus que só o milagre pode resolver, pode mudar o que você está apresentando a Deus, creia que Ele realiza milagres para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, porque a Tua palavra é fiel. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o maior realizador de milagres. Oh, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é infalível. Oh, Pai querido, o povo obedeceu a Tua voz, quando Tu mandaste, Senhor, que eles se assentassem na relva, e o milagre foi elaborado, para a honra e para a glória do Teu nome. E o povo pôde dizer, admirados como eles ficaram, aqui está verdadeiramente um profeta.
Pai querido, no teu nome eu te apresento agora cada família, eu te apresento, Senhor, a tua igreja na terra, te apresento o Brasil, o presidente da República, eu te apresento, Senhor, cada um dos teus filhos, aqueles que estão dependentes, ó Pai, de uma resposta tua. Pai querido, agora, atenda-os segundo o teu querer. No teu nome, Senhor, nós te louvamos para sempre. Amém.